Bom dia a todos. E hoje nosso bom dia vai especial para os servidores públicos da Prefeitura de Quissamã, porque é uma pauta que muito nos interessa enquanto servidores. Então, o pessoal aí da educação, da cultura, da administração, da saúde, da assistência, né? E que a gente tem certeza que estará nos acompanhando via Facebook, via TV Câmara. Bom, quero dar início aqui, enquanto relator da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do município de Quissamã, a nossa audiência pública de prestação de contas do Instituto no exercício do ano 2024, onde será abordado algumas questões como a questão orçamentária, gestão orçamentária, vai ser abordada a questão financeira, vai ser abordada a questão da própria rentabilidade do Instituto. Então, ou seja, hoje é um excelente momento para aquele servidor que ouve conversa de rádio corredor, ouvir da equipe, que são as pessoas preparadas para estar nos esclarecendo. Convido para, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Quissamã, declaro aberto a audiência pública do Instituto de Previdência Própria. Convido para compor a mesa o presidente Fabiano Barreto, que é o presidente do Instituto. Convido para compor a mesa também o presidente do Conselho Fiscal, Edmar Gomes, e o presidente do Conselho Deliberativo, Willy de Oliveira. Também convido para compor a mesa o primeiro secretário, o vereador Ito Pacheco, o segundo secretário, o vereador André de Paulo, o vereador Cachuca e o vereador Luan Buiú. Quero registrar a presença aqui também da equipe do Instituto, que está em peso aqui, e aí citando o nome de UDET, né, que é um patrimônio do nosso município, de questão de conhecimento. A gente registra a presença de todos. Também registrar a presença da equipe da comunicação da Prefeitura, que sempre muito presente, e aí o nome do nosso fotógrafo Adilson, nosso jornalista Perrot. Declaro agora aberta a audiência pública e os trabalhos serão conduzidos pelo presidente Fabiano. Bom dia especial aos presentes aqui no plenário, bom dia a quem assiste pela TV Câmara e o Facebook. É sempre um prazer, né, ter essa oportunidade. Eu agradeço aqui à Câmara Municipal, que está sempre de portas abertas a nos receber, e aos vereadores, né, agradecendo aqui a Ilso, que preside a sessão, e agradeço aos demais, né, pelo apoio e pela presença. Esse momento é uma oportunidade de levar transparência e informação aos servidores públicos, né, do município, servidores da Prefeitura e da Câmara Municipal. E aí nós vamos iniciar aqui os trabalhos, né, ao lado aqui do William Oliveira, que é presidente do Conselho Deliberativo, e Edmar Gomes, presidente do Conselho Fiscal. Nós conversamos aqui antes, vamos fazer de uma forma tentar fazer de forma dinâmica, no sentido de apresentar os slides com informações que são técnicas, né, muito número, muita informação técnica, e os presidentes dos conselhos ficam à vontade para fazer as interrupções e complementos de informação, como a qualquer um do plenário, né, que assim o desejar. Então, iniciando aqui, né, nosso objetivo é uma apresentação da gestão financeira, orçamentária, atuarial e previdenciária, né? Então, hoje, 8 de julho, né, iniciamos essa audiência referente ao exercício de 2024. Então, passando aí, por favor, o objetivo da audiência, né, que é apresentar justamente a governança do Instituto, né, os resultados, né, contábeis, previdenciários, financeiros e atuarial do exercício 2024. E aí, né, como missão, né, nós mantivemos aí essas 3 linhas aí que são cruciais para a gente não perder o foco dos nossos objetivos, né, que é a missão, a visão e os valores, né, a solidez do Instituto através de uma gestão transparente, responsável e comprometida com os princípios constitucionais, é o que a gente exerce aqui nesse momento, a visão, né, de buscar o equilíbrio financeiro e atuarial do Instituto,
a fim de proporcionar sustentabilidade do regime e garantir o pagamento de benefícios e aposentadoria de pensão e morte. Esse aí, então, não há o que se falar, justamente é a nossa responsabilidade do dia a dia, o que nos faz acordar e primar pelo bom trabalho, que é justamente saber que milhares de famílias dependem desse valor, dos recursos que nós administramos e das contribuições para o seu sustento hoje, né, e dos seus dependentes no futuro. Os valores: ética, transparência, proteção dos direitos, compromisso e valorização do servidor. Valorização do servidor, a gente entende que não deve ocorrer apenas no âmbito do seu trabalho enquanto ativo, mas também quando deixa de estar nas suas funções laborais. E aí, passando, temos o organograma, ou seja, a estrutura física. Essa estrutura, para 2025, ela já foi atualizada, mas como a audiência retrata 2024, né, essa se mantém. Então, aí nós temos aí a presidência composta pela diretoria, né, a diretoria administrativa e previdenciária, e tem os setores de apoio, né, que são a assessoria jurídica, o controle interno, e os conselhos e o comitê de investimento, que são esses órgãos de aprovação e suporte na gestão, que a gente entende que é uma gestão compartilhada, não é uma gestão da diretoria, é uma gestão que é compartilhada com os conselhos e o comitê, cada um dentro das suas atribuições. E aí os membros do Conselho Deliberativo, né, que é o William Oliveira, o Carlos Magno e o Bruno Albuquerque, todos servidores efetivos e eleitos. Tá? E aí, só um parênteses, que para exercer a função de conselheiro, né, além do requisito de ser servidor efetivo, é necessário também ter uma certificação. Essa certificação eles passam por prova, né, uma prova mesmo, que é submetido de conhecimento específico na área de RPPS, de gestão, e para cada área de atuação existe uma certificação apropriada. Então, para o Comitê de Investimento, por exemplo, existe a certificação própria, para o Conselho Deliberativo Fiscal também existe uma certificação própria, assim também como para os gestores de recurso e para os dirigentes do RPPS. Então, todos precisam ter uma certificação específica. Para os conselhos, né, há uma evolução na legislação no sentido de que se exige 1/3 até julho, maioria a partir de julho, e a tendência é que a exigência passe a ser de todos os membros de um determinado momento, de acordo com a legislação. Então, aí o Conselho Deliberativo, né, com a composição que já passamos, e nas suas atribuições, né, tem aí a avaliação, né, a aprovação dos conteúdos de avaliações atuariais, análise dos PPA, LDO e LOA. Além desses instrumentos de planejamento, também passam pelo Conselho os outros instrumentos de planejamento, como plano de compras, como política de investimento. Todos os instrumentos que estão voltados ao planejamento do Instituto são submetidos aos conselhos. Só volta um pouquinho. O regimento interno, né, em suas alterações, que é a nossa coluna, vamos dizer assim, vertebral dentro da legislação, e aí o regimento vem regulamentar a legislação, detalhando mais as obrigações de cada área do Instituto, né, de cada setor. Celebração de contratos, convênios. Então, quando a gente aprova lá o plano de contratação, os conselhos estão entendendo a necessidade daquele serviço, e ali a gente estima já a fonte de recurso e o valor para aquela contratação. E aí eles acompanham, né, cada um na sua esfera, né, um aprova, e o Conselho Fiscal, então, dá andamento à fiscalização dos contratos, ao desembolso, né, ao cumprimento do objeto, não só dos contratos, como também dos benefícios pagos. Para aquisição de bens imóveis, tem que ser submetido ao Conselho Deliberativo, né, política anual de investimento, como eu falei, e prestação de contas anual. Bom dia a todos, bom dia aos nobres edis e a todos que assistem a essa audiência pública. Só vou fazer um complemento, como a gente combinou, que a gente ia fazer intervenções assim durante. Além do que está ali, que a gente analisa a política de investimento, aprova plano subsequente, durante o ano é feito também o acompanhamento dos investimentos, os valores que são investidos.
né? Então, existe um manual de investimento do Instituto, que a gente discutiu, foi debatido, foi aprovado, que, a partir de determinado valor, tem que passar pelos colegiados. Além do Comitê de Investimento, tem que passar pelo Conselho Deliberativo. Isso é uma medida de segurança, de governança, ou seja, você coloca mais pessoas, mais servidores envolvidos naquela decisão. Entendeu? Então, além de aprovar, a gente não aprova e fica de longe. Durante a execução anual, durante o ano, todo mês, o Comitê de Investimento se reúne e, depende do valor que é investido, e aí depende do segmento que é investido, se é fundo, se é título público, o Conselho Deliberativo e o fiscal também participam, até porque o Comitê de Investimento foi reformulado, né, Fabiano? E tem um representante do Conselho Fiscal e Deliberativo lá no Comitê de Investimento. Entendeu? Justamente para não só aprovar a política de investimento, mas também acompanhar a execução, participar da execução. É isso não. Em relação aos membros do Conselho Fiscal, né, o presidente é o Edmar, o vice-presidente é a Cristiane, o membro Fábio, que é um servidor lá da Secretaria de Fazenda, aplica-se o mesmo do Conselho Deliberativo, todos os servidores efetivos e eleitos, né? E aí a gente ressalta ali os servidores, né, quando apresentamos das certificações, aqueles que são certificados. Também, da mesma forma que o William comentou em relação ao Conselho Fiscal, essas atribuições, elas são as que a gente entendeu mais importante, mas a legislação é muito mais ampla e no dia a dia é muito mais amplo, né? Então, por exemplo, hoje nós temos à tarde uma apresentação de estudo ALM, né? E aí nós chamamos todo mundo para debater aquele instrumento de planejamento. Na legislação tem a previsão da ALM? Não necessariamente, mas a gente sempre teve essa forma de trabalhar de uma forma bem democrática, onde os conselhos participaram bastante, não só da elaboração, como da aprovação. E isso contribui para o crescimento do Instituto, uma vez que são pessoas, primeiramente, que têm um interesse, né, como servidor, de que a coisa dê certo, são pessoas técnicas, capazes, e que contribuem para o melhoramento daqueles instrumentos, quando a gente coloca na pauta a participação de todos. E assim que a gente entende, tem dado certo, e a gente assim vem fazendo e, né, dentro do possível, vai continuar fazendo. E aí, dentro dessas atribuições, tem aí a emissão de parecer sobre os balanços mensais e anual do IPMQ, também a análise dos conteúdos de PPA, LDO e LOA, a execução do orçamento anual, a execução da política de investimento, como o William falou, né, também o Conselho Fiscal ele recebe todo mês os extratos, né, as movimentações de aplicação e resgate, e isso tem que estar afinado à política de investimento, dentro dos enquadramentos, principalmente, e dentro da proposta de alvo que se busca na política de investimento, o qual o Conselho Deliberativo aprova, o comitê, o Conselho Deliberativo, e o fiscal acompanha a sua execução, aí, no mês a mês. Também a concessão e manutenção de benefícios, então, todo benefício novo, né, é encaminhado lá ao Conselho Fiscal, e o acompanhamento dos pagamentos mensais dos benefícios também é encaminhado e submetido e avaliado pelo Conselho Fiscal. A aplicação da legislação previdenciária, né, de uma forma geral, realizar apontamentos de inconsistências técnicas, né, na gestão da diretoria e as medidas a serem adotadas. E eu faço até uma ressalva das rotinas de trabalho, o quanto temos evoluído, né? Acho que final do ano, ou início do ano, né, Edmar, nós tivemos uma reunião onde o Conselho fez uma proposta de melhorias de documentos, e, na medida do possível, a gente vem tentando cumprir aquilo ali no objetivo de dar mais condição ao Conselho Fiscal de avaliar as contas, né? Então, se eles entendem que uma rotina, uma entrega de documentos de uma determinada forma vai facilitar o trabalho, a gente verifica lá se a equipe consegue produzir daquela forma, e aí a gente, em reunião, né, com eles, entra num acordo, né, e aí faz essa entrega da forma como o Conselho pede e como a gente pode também, né, que nem sempre a gente consegue tudo, né, por questão mesmo de demanda de serviço, mas, na medida do possível, a gente busca atender todas as demandas. Fabiano, complementando como o William também complementou, né? Primeiramente, bom dia a todos. O Conselho, na verdade, Fiscal, ele tem, de fato, ali no seu nome essa prerrogativa da fiscalização, né? E é uma fiscalização que, em muitos dos momentos,
tem que ser levada à exaustão, a nível dos critérios, a nível da responsabilidade e da responsabilização. Mas fica aqui também, né, um obrigado pelos servidores a quais escolheram esses servidores a representar, né, todos os servidores municipal de Quissamã. Hoje, aqui na Câmara, eu vejo, inclusive, até uma certa distância, né, dos servidores da Câmara quanto ao Instituto. Não, o Instituto é de todos, o Instituto é nosso, é transparente, todas as informações estão lá, de tudo que é visto, o CadPrev está lá, se alguém tiver alguma dúvida, é uma das instituições de mais facilidade, né, a nível de auditoria, de dúvida, até da própria prática mesmo, de entender como que funciona, a nível dos pagamentos de aposentado, de pensão, das próprias contas, de telefone, de aluguel. Então, tudo isso que é visto, observado pelo Conselho Fiscal, pode ser observado por qualquer servidor da casa, qualquer servidor da prefeitura, qualquer professor, qualquer agente pessoal da saúde, como o vereador Wilson inicialmente tinha dito, né, que o nosso trabalho, de fato, ele tem, sim, lá os seus intempéries, a gente tem, de vez em quando, lá algumas situações que a gente solicita à diretoria, a própria diretoria administrativa também, a parte de contabilidade, mas na insistência sempre de trazer algo mais transparente, algo mais com mais clareza, para que o servidor público de Quissamã, que no início ficou desconfiado com essa criação do Instituto, como eu fiquei, passe para o lado de dentro. É algo nosso, que a gente tem que tomar posse, sim, tem que se inteirar, sim. Não espera só o momento da aposentadoria para buscar, não. Eu acho que assim, é algo que a gente poderia estar mais inteirado, para poder, de fato, evitar, sim, essa desinformação que causa esse desconforto. O William tem uma fala muito engraçada, que ele fala assim, olha, Edmar, se ninguém está preocupado é porque está bom. É bom, de fato, porque eu acho que, de fato, se tivesse uma desconfiança, eu acho que Chapinha não dormiria, que é um dos mais ativos assim da diretoria, porque, de fato, é o cara que o nego para na rua mesmo. Se ele sair ali para falar do Fluminense, o nego não quer falar do Fluminense, quer falar assim do Instituto também, não daria um paz a ele. Então, hoje, eu acredito que ele tem essa tranquilidade, assim como nós também temos, assim como eu também tenho, de andar em Quissamã de cabeça erguida por fazer parte do Instituto de Previdência Privada de Quissamã. Muito obrigado. Pública. Ficou privada. E aí temos a diretoria, né? Não, desculpa, membros do Comitê de Investimento, né? Presidido também pelo William, que é presidente do Conselho Deliberativo e também preside o comitê. O vice-presidente é o Flávio Chagas, nosso contador lá do Instituto, né? O Bilzinho. Os membros são o Gilson Lúcio, que é o nosso vice-presidente do Instituto e diretor de Previdência, a Cristiane de Freitas, que é membro do Conselho Fiscal, e o Rodrigo Siqueira, que é um servidor efetivo da administração do CPD da Prefeitura. E, da mesma forma, são todos servidores efetivos. Tá? E o critério de escolha ser um membro de cada órgão, né, do Instituto, do Conselho Fiscal, do Conselho Deliberativo, né, e 2 indicações. As pessoas também, membros do Conselho Fiscal, do Comitê de Investimento, também é necessário que a maioria possua a certificação para conduzir os trabalhos. E aí, né, nas atribuições, tem a participação do processo decisório, né, na formulação, aprovação e execução da política de investimento, avaliar o desempenho dos investimentos já realizados, né, com base em relatórios financeiros e gerenciais. Destacar que esses relatórios ficam disponíveis no site do Instituto, tá, mensalmente, geralmente a partir do dia 15, porque é o período que é disponibilizado para a gente, é um sistema onde há um tempo, porque nós temos que enviar extrato, depois tem que conferir, para depois, então, ser gerado um relatório da consultoria de investimento, e aí, sim, quando disponibilizado, a gente publica. Deliberar sobre a realocação e redirecionamento dos recursos. Então, o comitê faz esse trabalho também a partir da nossa coordenação de investimento, né, que encaminha as atividades de investimento mensalmente para o comitê, e o comitê, a partir daí, né, aprova aquela movimentação ou faz uma indicação diferente, ou, de uma certa forma, delibera sobre o que fazer com o recurso naquele mês. Né. Propor ajustes, julgar necessária a política de investimento, né, em curso, propor estratégia
de investimento para um determinado período, acompanhar o grau de risco das operações, reportando aos conselhos qualquer situação de risco elevado. O risco, quando se fala em risco, gente, há uma mensuração de vários riscos que se analisa no investimento, né? E aí, dentro desses critérios, é que se elenca para onde vai ser vertido o investimento, o dinheiro, né? Então, o que se busca? Maior rentabilidade e menor risco. Então, os riscos existem de crédito, né, de volatilidade, são vários riscos dentro da ciência lá dos investimentos. Mas o que se busca, na verdade, é uma maior rentabilidade, ou seja, um investimento mais sólido, né, com retorno, vamos dizer assim, que traga menos volatilidade. O que é isso? Que tenham menos alternâncias de ativo, né? Então, se a gente compra um ativo a 10 mil, que ele não fique flutuando 9 mil, 11 mil, 9 mil, 11 mil, que ele fique de 10 mil, 10 e 100, 10 e 200, que tenha a sua rentabilidade conduzido de uma forma mais linear, com menos risco de oscilação. Só complementando, agora me liguei que está transmitindo. Bom dia para você. Bom dia para vocês dois que estão assistindo pelo Face. A gente fica nervoso. Está na casa do povo. Complementando o que o Fabiano está falando sobre os investimentos, é bom compartilhar a rotina. Porque assim, a ideia da audiência pública é aproximar o servidor do Instituto. E entender a rotina de como funciona lá, é bom, porque começa a entender melhor, né? Todo mês é recolhido o nosso contra-cheque lá a contribuição. Você vê lá o desconto da contribuição. E esse recurso entra o patronal da prefeitura com nossa contribuição e vai para o Instituto. E esse dinheiro cai na conta corrente lá, e o comitê se reúne, a partir da proposta do presidente e da coordenadora de investimento, de onde a gente vai investir aquele dinheiro. Então, todo mês o recurso cai, o patronal, o nosso contra-cheque, vai para lá e a gente investe. Investe para receber juro, para que o juro faça crescer o bolo, para que tenha dinheiro para a nossa aposentadoria. Eu sei que o Fabiano vai abordar, você me desculpe, eu vou dar um spoiler. Essa audiência pública, ela fala da prestação de contas do ano 2024. Aqui eu acho que vai estar 154 milhões em dezembro. O Instituto hoje já atingiu o nível de patrimônio líquido de 193 milhões. A gente continua acumulando recursos. Então, as contribuições, o aporte do déficit, ele vem para o Instituto, a gente analisa o mercado financeiro, vê quais são os melhores investimentos e aplica o dinheiro para poder render, para ter juro. Fazendo um paralelo com a Previdência Pública, o INSS arrecada as contribuições, paga as aposentadorias e falta dinheiro. E aí o governo tem que complementar. Nós estamos no regime de capitalização. Nós estamos com um bolo crescendo, pagando todas as aposentadorias, todas as pensões, e o patrimônio líquido continua crescendo, né? Então, assim, é muita responsabilidade que a gente tem com o dinheiro nosso, que é a nossa Previdência. E todo o dinheiro está em regime de capitalização, ou seja, está investido para multiplicar através do juro. Nós, nesse momento, por exemplo, estamos investindo em título público do governo federal. Título com longo prazo de duração. Mas a gente vai falar isso mais calma daqui a pouco. É só para complementar de como é que funciona a rotina do fluxo de dinheiro, quando vem da gente no contra-cheque, o que ele é feito quando chega no Instituto. Também convido aqui, mesmo contra a vontade, mas tem um lugarzinho para ele, que sempre muito participativo, o nosso vice-presidente da Câmara, representando o nosso presidente, o vereador Cássio Reis. Por favor, se achegue para compor a mesa, meu amigo. Tem aqui, um lugar especial para você. Não atrapalha, não. Vamos dar continuidade, então. Aí a questão agora dos membros da diretoria executiva, né? Eu estou lá como presidente desde 2019, diretor de Previdência, o Gilson Lúcio, né, conhecido como Chapinha. A diretora administrativa, Carmen, né, também já foi secretária de Fazenda, todo mundo conhece na administração pública. Da diretoria também nós somos servidores efetivos, isso está na nossa lei, não é todo o RPPS que tem isso na lei, mas na nossa lei tem essa previsão de ser servidor efetivo. E, além dos requisitos da lei, né, de nível superior, uma série de outros requisitos, né, nas atribuições, né, tem a questão da administração geral do Instituto, né, atendimento, concessão de benefício, pagamento,
gestão dos benefícios previdenciários, arrecadação das contribuições, gestão do patrimônio, escrituração contábil e procedimento administrativo de compensação previdenciária e recadastramento dos servidores, que foi o censo previdenciário. Então, dentre as atribuições, as principais são essas, e aí passa um pouco até pelo que o William falou da questão da contabilização da receita, que são as contribuições previdenciárias do servidor, né, patronal e segurado. Eu vou conduzir, porque esses números estão um pouco aqui mais na frente. Tá? E aí, os instrumentos de melhoria de gestão, a gente sempre que pode divulga, né, que nós atingimos o nível 1 no final de 2022, e o ano passado nós atingimos o nível 2 de progestão. A progestão é uma certificação dada pelo Ministério da Previdência que busca aprimorar, né, a governança do RPPS, no sentido de que são 24 ações, né, que a gente estava lembrando aqui antes da audiência. Existe um manual publicado pelo Ministério que as 24 ações têm que ser cumpridas aí, algumas são obrigatórias, essenciais, mas por volta de 80% para se ter a certificação. Nós atingimos as 2 certificações com 100% de cumprimento dos requisitos, feitos pela equipe do Instituto, né, feitos pelos conselhos que participaram da elaboração dos instrumentos, né, do regimento interno e de manual de investimento, manual de arrecadação, manual de ouvidoria, todos os manuais de trabalho que a gente tem que cumprir, código de ética, não, de conduta, né, que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, e todos os outros instrumentos necessários à gestão do Instituto de Previdência. Inclusive, a cartilha do servidor e essa audiência pública são requisitos para essa certificação, que é justamente comunicação, diálogo com o servidor, que é uma dos módulos, né, que eles exigem. E aí a cartilha do servidor, que tem em formato eletrônico no nosso site, como também impressa lá no Instituto e é disponível a todos que queiram. Né? Pode passar, por favor. Eu só vou fazer uma ressalvazinha nessa situação do progestão, que falhou, né, no meio da situação do dia a dia, que eu queria trazer para cá. O Fabiano, ele é muito cometido nessa questão desse prêmio, e eu acho que nós não deveremos ser. Devemos, sim, nos orgulhar, porque Quissamã não é o patinho feio, não. Nós já somos reconhecidos, sim, a nível estadual, a nível nacional. Eu sei porque eu tenho a oportunidade de participar em alguns eventos a nível de Estado, onde nós já deixamos ali a nossa marca, já nos posicionamos de uma forma muito paritária aos institutos grandes, vamos chamar assim, que nós somos conhecidos como o mais novo. Chegou o Quissamã, chegou o caçula. Nós somos o caçula, mas nós somos educados, nós somos bem apresentados e bem representados. É uma pena que eu não lembrei de trazer aqui essa certificação do Progestão para compor aqui a mesa. Os troféus, né? Poxa vida. Pois é. Realmente eu sou cobrado em relação a essa... Né, isso é uma postura minha e eu concordo, né, com a equipe que também me cobra isso e com você, Edmar. Inclusive, complementando, amanhã eu estarei recebendo da presidente da IPREMERGE também mais um troféu de 10º lugar, mas em gestão nacional. Foi feito um congresso em Foz do Iguaçu, nós não fomos receber o prêmio, mas nós fomos premiados também com responsabilidade previdenciária e ficamos em 10º em nível nacional. Pode parecer 10º, né? Mas se a gente parar para pensar, somos o 10º a nível nacional e o único do estado do Rio a estar nesse top 10. Considerando que são mais de 3 mil RPPS no Brasil todo. Né? Então, assim, eu tenho um orgulho muito grande, a gente fica até arrepiado, não porque eu estou presidente, mas por ter uma equipe e pessoas tão comprometidas com o trabalho que faz produzir esse resultado, né? O resultado é do Instituto, é de todos que acreditam no Instituto, que buscam, né, de alguma forma, contribuir para que isso ocorra. E eu agradeço, né, à equipe do Instituto e aos conselhos, ao Comitê de Investimento, mais uma vez. Só complementando, Fabiano, quebrando o protocolo, tomei a liberdade, Hugo, de abrir ali a página dos requisitos dessas 24 ações que a gente tem que cumprir. E essa certificação, é bom que você frisa, porque a gente é cercado por servidores, como foi comentado aqui, lá na prefeitura. Como é que funciona lá? A gente é perguntado, na rua, em qualquer lugar. E aí pergunta, essa certificação, como é que funciona isso? Essa certificação é dada pelo Ministério da Previdência.
na Secretaria de Previdência Pública. E é feita uma auditoria pelo Ministério. O Ministério vem faz uma auditoria das nossas ações, de toda a nossa governança, para verificar se a gente realmente está cumprindo as ações. Então, tem educação previdenciária, tem a governança, transparência, audiência pública, diretoria de previdência, os conselhos, atividade dos conselhos. Né? Você consegue dar um zoom? E aí, essa premiação que o Fabiano fala, que a gente recebe na IPREMED, que é a Associação Estadual do Instituto de Previdência do Estado, e também a nacional, é apenas um registro, é um troféu, uma fotografia, para tirar foto, mas daquilo que a gente conseguiu através de critério técnico, objetivo e auditado. Vem auditoria, confere tudo, olha tudo, questiona, pede ajustes, e aí, quando a gente cumpre as ações, aí o Ministério fala, não, realmente você cumpriu, foi auditado, aí sim a gente dá a certificação nível 2. São 4 níveis. Para o nosso porte, a gente está no nível máximo já. Porque os 4 níveis, o terceiro e o quarto, exigem um RPPS muito maior, com uma estrutura muito maior. Por exemplo, a gente teria que ter uma equipe de ouvidoria, uma equipe de controle interno, e isso onera o Instituto. Então, para o nosso tamanho de Instituto, o nível médio, a certificação nível 2, já é o nível máximo para a nossa estrutura. Entendeu? Só se queria complementar. Esse relatório que o Hugo apresenta aqui na tela é um relatório mensal que nós disponibilizamos ao Conselho Deliberativo das atividades, né, do Instituto no mês. E lá a gente traz... e está no site do Instituto de Previdência. Nós publicamos todo mês os relatórios. Tá? Passando aí para o resultado contábil. Né? E aí a gente entra agora saímos na parte de gestão, entramos na parte de contábil especificamente. Né? Então, eu vou tentar ser breve nessa questão dos números, até porque essas informações vão estar também disponíveis no site do Instituto. E aí, a título de contextualização, né, nós temos ali um paralelo de 24 com 23. E nós vimos ali que há um aumento de benefícios de aposentadoria e pensão, mas também há um aumento do número de funcionários, que passa de 1.773 para 1.790. E é importante essa reposição, né, para manter ativo o fluxo mesmo de contribuição e de benefício. E aí nós temos lá a parte a base de cálculo, né, dos servidores, o valor recolhido lá pago, né, de servidor e de patronal. No de 2024, que é a parte de baixo, né, ele soma lá 24.915. É o valor total arrecadado no ano das contribuições de contribuição previdenciária. Pode passar. Aí já é um resultado, ano a ano, de todas as contribuições, 154 milhões, né, até 2024. Pode passar, por favor. E aí tem as despesas, né, o valor empenhado, né, por programa. Então, ali a parte administrativa, lá, 1.734.000, e de benefícios, 1.864.000. Tá? É o valor empenhado, liquidado e pago. Passa, por favor. A parte de despesa aí, né, é um paralelo, né, evidenciando a contribuição da Prefeitura, da Câmara e do próprio Instituto, dos servidores efetivos do Instituto, né, através dessa base aí de contribuição que a gente apura a nossa taxa de administração. Então, o Instituto hoje paga a sua folha, paga aluguel, paga conta de telefone, água, de luz, com o dinheiro da taxa administrativa, né? E ele é proveniente dessa base de contribuição, ou seja, nós podemos... Ali foi apurado o valor de 255 mil mês para o ano de 2025, que se apura de acordo com a base de contribuição do ano anterior. E hoje a mensal são 250 mil. O ano passado foi 200 mil. Pode passar, por favor. Ali está demonstrando essa taxa de administração, está vendo? O programa de benefícios tem um valor empenhado, a receita, a taxa, e descontada a taxa tem a receita líquida. Então, no programa de benefício, nós utilizamos 4,36% da receita líquida. Tá? Muito pouco diante do todo, né, que é arrecadado. E aí, 2023 foi 3,69. Foi um aumento aí de 0,8 aproximadamente. Pode passar, por favor.
Apoio administrativo, também a gente faz esse paralelo. Então, dos 200 mil mensais, aí tivemos uma taxa de 2.400.000 e a despesa de 1.734.000. Constituímos uma reserva de 665 mil e utilizamos 72% do valor da receita do Instituto, da parte administrativa. Pode passar. Aí já é um resultado por competência, por isso que difere um pouco do valor apresentado anterior lá, tá? Porque aquele lá é o regime de caixa. Então, esse ingresso aí é por competência, né? E aí, do valor utilizado e apurado, né, nós temos aí 7,7% do valor total utilizado. Pode passar, por favor. A reserva administrativa, hoje nós temos na conta administrativa um valor... Hoje não, hoje nós temos mais, né? Mas em 31 de dezembro é 3.166.000. Eu não sei se é informação de todos, né, mas nós compramos um terreno no ano de 2023, ali na Eusébio de Queiroz, próximo aos colégios Cenecista, né, e uma área de aproximadamente 1.500 metros quadrados, inclusive quem passa lá pode ver um IP maravilhoso lá florido, né, e essa área é para a construção da nossa sede. O projeto já está pronto, né? Já foi aprovado pelos conselhos, está na fase de elaboração de orçamento, o projeto básico, né, em termos de referência, essa etapa aí administrativa para licitar e construir a sede do Instituto. Será construída com recurso do Instituto, tá? Da taxa dessa reserva constituída nesses 5 anos, que em dezembro tinha 3.166.000. Pode passar, por favor. E aí, o resultado das contas, ali são as contas correntes que o Instituto possui, né? Lá na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, Itaú e Santander. E aí um total de 158.559.937,26. Teve um acréscimo de 42,2% em relação a dezembro de 2023. Tá? Como vocês podem ver, nós fechamos 2023 com 111, fechamos 2024 com 158 milhões. Pode passar. Política de investimento. Volta àquela tela, por favor. Para vocês verem aí que, mesmo pagando os benefícios, o patrimônio cresce, como o William estava comentando aqui anteriormente. Nós estamos num processo de capitalização. E aí, só para vocês terem uma ideia, hoje nossa folha, por volta de... chega a 200 mil, né, de aposentado de pensão, e nossa rentabilidade mensal este ano está superando 2 milhões todos os meses. Então, aproximadamente 10% daquilo que entra como receita de aplicação, não é da contribuição, que a gente não mexe com o dinheiro do aporte atuarial, não mexe com a contribuição patronal, nós utilizamos o dinheiro, por exemplo, só para ter uma ideia, né, de 2 milhões que a gente hoje tem de receita, de valorização, né, do nosso ativo mensal, nós utilizamos 10% dele para pagamentos de aposentadoria e pensão. Por isso que há uma escalonada do patrimônio dessa forma, né? O William até lembrou, hoje nós já estamos com 193 milhões. No final de julho, acredito que a gente chegue já a 200 milhões, né? Não só pela contribuição, como também pela rentabilidade que se mantém. Pode passar, por favor. E aí vem a política de investimento, né, que é aprovado pelo Conselho, ele tem um número da resolução, também ela fica disponível no site. Tá? É um modelo de gestão própria, né? Porque os membros do próprio Instituto, junto com o comitê e os colegiados, é que decidem, né, a gestão dos recursos, de aplicação, resgate. Né? Tem institutos que têm uma gestão mista e tem gestão terceirizada, a nossa é própria. A meta de rentabilidade em 2024 foi IPCA mais 4,76. Tá? Essa taxa ela é fixada no estudo atuarial. É publicada uma portaria do Ministério que diz lá pela duração, que é duration, né, de acordo com os anos, né, de duration, é que vai se dar a alíquota, né, a taxa efetiva de que se busca a rentabilidade. Pode passar, por favor. E aí tem os resultados, né, que eu estava falando ali, de 31 de dezembro, 158 milhões.
Os valores, né, eles são alocados nos bancos da Caixa, Banco do Brasil, como falei, é diversificado e é de acordo com os ativos que se busca na política de investimento. Pode passar. A rentabilidade, o retorno de 7 milhões, né, que correspondeu a 5,43 acumulado. Tá? A meta ano passado foi 9,84. O ano passado, no próximo quadro eu vou dizer melhor, mas aí o enquadramento da carteira esteve dentro da legislação. É bom ressaltar que o ano passado, no estado do Rio, acho que apenas um município cumpriu a meta, por conta mesmo da questão de mercado, e a gente acompanha isso, porque a gente não pode estar fora do mercado, né? Então, aquilo que acontece com 90% é o que tem que acontecer com a gente, e a gente, de repente, está numa situação melhor que os 90%, mas não está na contramão do que acontece com 90%. Então, essa questão de mercado, realmente, quando afeta um, afeta todo mundo. E a rentabilidade, o mais importante, né, não só a rentabilidade, mas também como se faz o investimento, que é o que o tribunal pede para que a gente cumpra, né, que são os requisitos de lei, né? Como que a gente entra no fundo, o que é verificado na aprovação de um fundo ou de um credenciamento de uma instituição, e se está dentro dos enquadramentos por lei, né? Esse que é o mais importante dentro do investimento, justamente por conta daquele risco que eu expliquei, que não se pode ter risco de crédito em momento algum. Então, justamente, quando se busca esses produtos com esses critérios analisados, justamente para que não se tenha risco de crédito futuro. Pode passar, por favor. Enquadramento da resolução, que eu estava falando, existem os artigos na resolução 4963 que a gente tem os limites, né, que tem que cumprir. Nós até ficamos bem abaixo de alguns limites no sentido de buscar uma gestão mais conservadora, né, mas dentro daquilo que o mercado estava se propondo, que é caminhar para a CDI, para a renda fixa, né, e se expor menos com ações, multimercado, exterior. Pode passar, por favor. Esse quadro aí que eu ia falar, porque pode ver que foram 2 meses, né, de variação negativa, né? Foi lá abril e dezembro. Nós chegamos a... Pode passar o próximo quadro, por favor. Nós chegamos a estar 73% da meta ali em agosto, então tinha tudo para cumprir quando houve a questão do fechamento da taxa de juros, né? Foi a eleição dos Estados Unidos, uma série de coisas que impactou diretamente a Bolsa no Brasil, principalmente na renda fixa, por conta da elevação da questão da taxa de juros, né? Houve uma elevação no mercado externo e uma fuga de recursos no Brasil, o que impactou diretamente a nossa Bolsa. Não necessariamente que o dinheiro perdeu, é uma flutuação da valorização daqueles ativos, né? Como notas, títulos públicos, principalmente, que são os recursos que a gente tem mais volume, né? Que são os fundos de investimento que estão atrelados a esses produtos. Só para ilustrar essa situação, vou usar uma linguagem aqui que a gente conhece. A gente, quando compra cota de títulos, de fundo, na verdade, né? A gente compra a cota por um preço. Eu gosto de usar a analogia de bezerro, de vaca. Comprei a vaca, estava, sei lá, R$200 arroba. Aí, por algum motivo, foi a 150. Mas a vaca está no campo, está pastando lá. Então, o prejuízo só é realizado se eu comprar a vaca a 200 e vender a 150. É a mesma coisa que os investimentos. Por isso que o Fabiano usou a palavra com muito cuidado e corretamente, que é oscilação. A gente compra a cota do fundo. Dada a variação de mercado, ele desvalorizou. Eu só vou realizar prejuízo contra o Instituto se eu vender a cota mais barata que eu comprei. Mas se a cota está lá em posse do Instituto, o patrimônio está lá. A hora que voltar a subir, que sempre o mercado é assim que faz. Como gado mesmo. Arroba sobe, arroba desce, os investimentos também é assim. A gente tem que só tomar o cuidado, e a gestão tem toda a cautela com isso, de não vender jamais. A gente jamais vendeu título com prejuízo, mais barato do que a gente comprou. E quando faz, a gente fez um resgate recente no exterior, justamente por causa da volatilidade, a gente fez com um lucro. Vendeu título BDR, vendeu 50% da posição, realizando um lucro em favor do Instituto. E aí entra, né, o Conselho Fiscal, mais uma vez, acompanhando toda essa movimentação. Pode passar, por favor. E aí tem o resultado dos investimentos, né? O acumulado até 2024 foi de 23 milhões. Tá?
Em 2024, 7.188.000. Esse ano, eu acredito que já esteja beirando aos 10 milhões, tá? De rentabilidade, se não passou. Eu poderia ter trazido esse dado, não trouxe. Mas está por volta de 2 milhões, esse mês foi 2 milhões e 60, né, de variação positiva dos investimentos. Pode passar. Aí a classificação Ambima, né, esse relatório de investimento está no site do Instituto também, tá? Isso é informação tirada de lá. Todo mês, no relatório mensal, essas informações da composição da carteira, quais os fundos estão investidos, em quais bancos, em qual benchmark, estão todos lá no nosso relatório mensal de investimento. Pode passar. Aqui, justamente, aquela análise de risco, né, que a gente busca aqui a série histórica, né, seus respectivos benchmarks. Benchmarks é um reflexo de um ativo, né? E aí a carteira mantém a totalidade aplicada em ativos financeiros indexados, que busca replicar seus indexadores, né? Os fundos também presentes na carteira seguem as características de risco definidos na Ambima. Podem também ser consultados no site da CVM. Se alguém tiver alguma dificuldade dessa informação, pode ir até o Instituto, que a gente orienta como pesquisar, como auferir se aquele fundo é aprovado pelo Ministério, se ele está apto a ser investido pelo Instituto. A gente explica como olhar regulamento, não tem problema nenhum. Pode passar. Aí é o resultado atuarial, né? Uma breve contextualização, que é o montante. O resultado é o montante calculado, né, de forma atuarial, em determinada data, geralmente é 31 de dezembro de cada ano, né, que traz a valor presente todos os recursos necessários ao pagamento de benefícios e pensão futuro. Então, o resultado atuarial seria aquele todo montante que se precisa se o Instituto hoje não entrar mais dinheiro e todos estiverem aposentados e todas as pensões já tivessem constituídas. Quanto que eu preciso ter em caixa para pagar todos esses benefícios sem que precise mais de contribuição previdenciária? Existe esse montante, né? Esse montante é aprovado por lei, né? Passa pela Câmara, o prefeito sanciona, publica a lei, e aí é constituída uma obrigação do município de pagar, né, por esse valor que é chamado aporte atuarial. É um valor mensal que é pago para complementar o valor da contribuição e da contribuição patronal e do servidor. Pode passar, por favor. E aí a gente sempre traz esse quadro, porque ele é bem didático, né? Todos os recursos ali de contribuição caem naquela caixa ali chamada RPPS, os rendimentos também. Por isso os rendimentos são tão importantes, por isso que é tão exigido a certificação dos membros dos conselhos, da diretoria, quanto ao investimento, que não pode ter amadorismo, tem que se realmente buscar a rentabilidade alvo lá, que se espelha lá no estudo atuarial, né? E aí pagamentos de benefícios, né, e as despesas administrativas. Pode passar, por favor. O plano de custeio, dentro do resultado atuarial, né, tem os programados, ali é a alíquota de 14% para o servidor e para o patronal, né, de que forma é constituído, os 28% dentro do estudo atuarial. Tá? E ali o valor de aporte nos últimos 3 anos. Tá? Pode passar, por favor. Discriminação da receita ali, justamente a gente está relacionando e incluindo o aporte para chegar ao valor de 45.202. É um pouco parecido até com o que nós já apresentamos lá no início da parte contábil, mas aqui é para evidenciar que os pagamentos foram todos pagos, né? Ali tem algum mês que está zero, mas no mês seguinte, ali, por exemplo, em agosto tem dois pagamentos, em dezembro também tem 2 pagamentos, e terminou o ano com todos os valores pagos, né, em dia com os aportes. Pode passar, por favor. Esse quadro aí, a gente tem que tentar trazer o máximo de informação, às vezes fica um pouco poluída a imagem, mas é porque é de extrema importância esse quadro. Justamente é o resultado atuarial, é o que se fala tanto do déficit atuarial. O que é isso? Ali tem as projeções, né, a longo prazo, que é a primeira conta lá, é o resultado, né, para o pagamento de benefício e pensão. Ele aumenta porque aumenta o número de servidor, como eu falei anteriormente, e aumenta o salário, né, com a reposição anual. E aí aumenta também a obrigação futura.
Nós tivemos aí há poucos anos, né, por exemplo, o enquadramento do professor, é feito a cada tempo, né, tem os enquadramentos que são ajustados. O próprio enquadramento do professor e ao concurso, por exemplo, que foram chamados alguns servidores no ano passado, já traz um impacto na provisão de benefício concedido, né? Concedido e a conceder, desculpa, que é a linha de baixo. Porque aquela conta lá de 640 é o total, tá? A segunda linha ali, que são os concedidos, né, de acordo com os benefícios já apurados. E aí, lá nas provisões de benefício a conceder, né, há uma crescente ali de 423, 600, depois 621 milhões, justamente por esses motivos que eu estou colocando aqui, que soma naquela primeira conta lá de cima. Isso é um balancete, tá? Para quem não é muito da área contábil, isso é um resultado contábil dentro da área atuarial. E aí tem as provisões de contribuição ali, né? Essas provisões, ela também traz o número de pessoas que vão aposentando, então, é de acordo com a alíquota e de acordo com o número de servidores e os salários da ativa, né? E aí vem também o patrimônio líquido, que foi o grande diferencial para que ocorresse ali a diminuição do déficit atuarial nesse último ano. Então, nós vínhamos tendo uma crescente, né, no déficit atuarial, e esse ano o resultado foi de diminuição do déficit atuarial. Então, nós temos ali o déficit de 485 milhões, apurados em 31 de dezembro de 2024. Esse quadro abaixo aqui, que eu chamo de evolução do déficit, é muito por conta da auditoria que o Tribunal de Contas fez no Instituto, né? E aí eles trouxeram dados, com todo respeito aos profissionais do Instituto, aos profissionais do Tribunal de Contas, e são pessoas, são técnicos, né, da área, lá da Coordenadoria de Auditoria de RPPS, mas, com todo o trabalho que eles fizeram, que se debruçaram, eu tenho minhas ressalvas quanto ao relatório final, no que cabe ao Instituto. Tá? Dentre eles, seria o resultado da evolução do déficit atuarial. Porque, pensa comigo, se é exigido do Instituto uma rentabilidade, é publicada numa portaria anual do Ministério do Trabalho, onde se exige que o Instituto tenha uma rentabilidade com IPCA mais alguma coisa. Por que essa atualização também não ocorre para o déficit atuarial? Por que foi trazido no relatório um acréscimo em números reais, colocando como se o aumento do déficit atuarial chegasse a 90% de aumento? Por que não trouxeram também o valor do primeiro déficit atuarial até dezembro do último ano, uma atualização monetária de IPCA, pelo menos? Não digo nem do IPCA mais a taxa, porque senão a gente, de repente, nem teria déficit, nem teria acréscimo de déficit. Estou falando só do IPCA. Por que não foi atualizado monetariamente? Então, um carro comprado em 2019 vale a mesma coisa em 2025? Quem comprou um carro zero em 2019 também compra pelo mesmo valor em 2025? Então, assim, é uma questão da gente ter um pouco de... parar para pensar, né? Não precisa ser muito inteligente para entender que 5 anos tem uma inflação e que essa inflação corrói o dinheiro. Então, em 2019, né, se trouxermos a valor presente até dezembro de 2024, o déficit do início do Instituto chegaria a 360 milhões. E aí, diminuindo do déficit apurado em 31 de dezembro de 2024, nós temos um acréscimo de 34% do déficit atuarial em números com a atualização monetária. E que eu acho que seria o cálculo mais justo, uma vez que já que se cobra da gente uma rentabilidade do ativo, né? Por que o do passivo não acompanha o mesmo raciocínio? Né? Então, isso, no nosso relatório de final de ano, né, no relatório de governança que a gente encaminha ao tribunal, eu fiz questão de fazer esse quadro, eu achei interessante trazer para cá para a apresentação, porque, com todo respeito aos profissionais, os meninos são meninos ótimos, né? O Uriel, o Rosner, eu tive a oportunidade de conversar com eles no seminário ano passado lá, após o relatório, inclusive, o Uriel veio falar para mim, Fabiano, você não se preocupa com nada, o Instituto está muito bem, e você vai ver que não tem nada apontado contra o Instituto. O dia que sair o relatório, você vai ver isso. Não precisa ficar incomodado. Né? E são pessoas, assim, são técnicos, não são atuários, né? O Tribunal de Contas do Estado do Rio não tem atuário, eles estão fazendo um concurso agora que vão colocar
essa vaga, né, de atuário. O Uriel estava se formando na ocasião, estava fazendo ciências atuárias, deve ter se formado agora, mas realmente é uma coisa que eles estão voltando a ter um olhar para essa questão do RPPS de uma forma mais significativa, por isso, inclusive, que eu acho que estão demandando essa vaga no tribunal para a atuária, né? Pode passar, por favor? Presidente, só uma parte aqui. Eu gostaria de registrar a presença da nossa procuradora, doutora Grima, procuradora da Prefeitura, e da vereadora Alexandra, que se encontra também aqui presente. E aí nós entramos no resultado previdenciário com os atendimentos, né? Aumentou bastante a questão da CTC, e a gente reforça o convite a buscar informação sobre o CTC, aquilo um pouco do que Edmar falou, os servidores buscam o Instituto quando estão já em vias de aposentar, não deixem para a última hora, se já pensam em aposentar daqui a 4, 5 anos, ou até quem não está pensando em aposentar, pelo menos procure o Instituto para se inteirar daquilo que precisa quando for a sua vez de aposentar, para que não seja pego de surpresa, né? Lembrando que o CTC é uma certidão de tempo de contribuição do tempo que estávamos como servidores lá no regime geral, lá no INSS. E aí muitos chegam para a gente e falam assim, mas eu sempre fui servidor da prefeitura. Mas até outubro de 2019, até setembro, éramos servidores da prefeitura com o regime geral. Então, as contribuições eram encaminhadas ao INSS. E nós não podemos não trazer esse tempo de contribuição. Nós não temos essa autonomia. Cabe a cada servidor, através da sua conta Gov, e cada um solicitar esse tempo de contribuição para que venha para o município e que a gente, quando a pessoa for aposentar, tenha o tempo de contribuição aqui no nosso município. Senão, nós vamos ter apenas o tempo de contribuição desde o início do Instituto, e não o tempo todo de carreira do servidor. E aí, continuando aí, os atendimentos, né? Várias regras. A quantidade ali pode passar, por favor, foram 184 atendimentos, né? Sendo que aquele total lá é muito maior, porque uma pessoa, às vezes, busca mais de um atendimento. Então, ela vai lá e pergunta uma coisa, depois pergunta outra, e a gente tenta filtrar essas informações. Muitas pessoas, né, o Gilson, que faz muito atendimento, a Ana, às vezes não consegue anotar todos, isso aqui é aquilo que eles conseguem filtrar de alguma forma, para que a gente possa ter os dados, justamente, e trazer essa demanda de buscar o servidor para que tenha informação dos assuntos que a gente está vendo que não estão, né, indo ao Instituto. E aí a forma de atendimento, né, tem o presencial, que é a maioria, né, e o telefônico são 5 ali dos 184. Lembrando que o nosso número, né, o telefone fixo, 2768-1418, ele também é o WhatsApp. Tá? Então, vocês podem ficar à vontade com o atendimento pelo WhatsApp. Pegando um ganchinho aí nessa questão do atendimento, eu vejo ali o número do Executivo, 177 servidores, e o Legislativo, apenas 7. E, nesse intervalo que estou fazendo parte aqui da casa, também deixo a porta lá do controle interno, com mais uma porta também para atendimento dos servidores do Instituto, né, que tenham essa dificuldade de se deslocar até lá, né, podem me procurar aqui também na casa, porque aquilo que eu não souber, claro, né, vou pedir ajuda aos universitários lá do Instituto também. Pode passar, por favor. Aí são os benefícios concedidos, né, no 22, 23, 24, né, um total de 102. A prova de vida, né, todo ano, né, a gente faz no mês de agosto, né, Ana? Nós vamos ainda permanecer dessa forma, fazendo um único mês do ano, tá? Pelo número de pessoas, que a gente entende que é suficiente, né, o atendimento no decorrer de um mês, até porque hoje temos o modo de fazer online, né, pelo GovBR. Né? Então, quem tem a ferramenta do GovBR pode fazer a prova de vida pelo aplicativo, que nós recebemos aqui a informação e lançamos lá como prova de vida. Pode passar, por favor. Aqui são os certificados. A gente até brinca que a gente aqui não comemora muito, né? Mas quando eu estou lá no grupo da IPREMERGE, lá dos presidentes, quando sai um certificado desse de regularidade, é motivo de muita comemoração, porque a dificuldade é muito grande de se ter a CRP,
na maioria dos municípios. E ainda bem, né, e graças à parceria que a gente tem também com a Prefeitura, dos informes contábeis e de todos os demonstrativos que nós alimentamos aí, o que são bimestrais, né, o da IPR, Carmen, e agora o Hugo está pilotando também, está à frente, como os da AIR, né, Odete, e os demais demonstrativos, que faz com que a gente tenha essa regularidade, né. Pode passar, por favor. Aqui é o processo de auditoria, tá? Eu fiz questão de colocar na íntegra o voto, né, e as determinações que coube aí ao município e ao Instituto. E o número do processo também está ali, porque ele pode ser consultado por todos os servidores para ver na íntegra, né? Não só o relatório produzido pelo corpo técnico do Tribunal de Contas, mas também, a partir do relatório, o entendimento final da Corte, né, através do voto. E aí, como ocorreu em 2024, ele ficou por último, porque foi realmente a última informação que eu coloquei. E nas determinações, né, ali tem para o prefeito, porque essa decisão veio esse ano, né, não foi ano passado, e aí cabe ao prefeito cumprir ali 4 determinações. Eu vou direto às determinações para a gente, né, mas ali só tem uma parte ali que fala, inclusive, não sendo necessário encaminhamento de comprovação a esta corte. Então, são determinações que têm que se cumprir no âmbito interno e deixar documentado para futuras auditorias, caso ocorram, a gente demonstrar. E aí, inclusive, quando nós recebemos o primeiro ofício da auditoria, né, nós abrimos o processo aqui, lá no Instituto, em junho de 2024. Nosso processo administrativo é o 139, tá? A entrada dele, a abertura dele foi dia 14 de junho, e ele está disponível para quem quiser consultar, né, diante das determinações, e não só todas as instruções realizadas diante da auditoria, tudo o que foi realizado pelo Instituto como providência. Tá? Está tudo aqui documentado, e ele ainda não finalizou, e eu vou explicar, mas antes eu vou só passar aqui as determinações ao prefeito, que realiza estudo de viabilidade orçamentária, financeira e fiscal da manutenção do RPPS, como determina a legislação. Essa é a chamada DVPL, é um demonstrativo de viabilidade. Eu vou pedir a Hugo que abra no site, que a gente... nós fizemos a DVPL em 2024, tá? Só que teve um erro. E aí, quando ela é feita, ela não é feita só pelo Instituto, né? A gente alimenta a parte... Não é assim, não. Ela alimenta não só a parte atuarial nossa, mas também a parte que cabe à Fazenda, com a receita corrente líquida, com as provisões de receita no futuro, gastos com pessoal, né, uma série de coisas. Então, lá no site, está no site ali a página inicial, e é um quadro, está vendo? Feito, ela depois é consolidada pela empresa de consultoria, com as informações que são encaminhadas da Prefeitura e do resultado atuarial que é produzido pelo próprio atuário. E aí tem, né, vocês podem ver que é um estudo, que a DVPL, na verdade, é um demonstrativo, onde se coloca a projeção de despesa e receita, né? Passa para a próxima tela, por favor. E aí vem no decorrer dos anos também, e aqui tem o impacto, né, do déficit atuarial diante do coeficiente de limite de endividamento, 112%. Eu não me recordo, não tem ninguém da Fazenda aqui, né, mas eu não me recordo, mas eu acho que o limite é 120, quando eu consultei na ocasião isso aqui. E aí nós temos esse aqui de 112, que é 2025, né? Vê se você abre de 2024, por favor. E aí, esse é o demonstrativo. Esse é o demonstrativo de viabilidade, que é um documento técnico, está previsto lá na portaria 1467. Isso. Esse aqui já é o de 2000, no final de 2023, né? Que é para o estudo atuarial de 2024. Você vê que estava 114 ali, ele teve uma diminuição, né, do coeficiente de impacto, né, do déficit atuarial, de 114 do ano anterior para 112, ou seja, teve uma redução desse impacto de um ano para o outro. Esse é um instrumento que fala de viabilidade. Então, se alguém tiver dúvida quanto à viabilidade do Instituto, ele está disponível.
nós fizemos... O que estava errado? Foi porque, no 2023, foi feito de uma forma linear, não teve uma progressão nas projeções, e eles criticaram isso de forma que pediram para que se fizesse de forma, né, ajustada. Volta lá na apresentação, por favor. Só para complementar, esse DVPL, ele analisa a capacidade do município, as despesas do município, as receitas do município, em relação ao RPPS. Então, tipo assim, qual é a viabilidade do RPPS? Olha a receita do município e a projeção de receita e despesa do município, para poder fazer essa análise se a Previdência é viável ou não. E aí tem o resultado lá, né, que são aqueles 112, 114, que é o que se pode criticar na LRF. Só um detalhe também. Eu prefiro não querer nem entender por quê, mas, conversando com os presidentes dos institutos, ninguém nunca fez a DVPL. E nós fizemos, e fomos criticados. De repente, foi porque nós saímos à frente e fizemos, né? Porque estava na portaria. De repente, é por isso. Mas tudo bem, né? Pelo menos a gente serve de modelo e case para os outros, né? Que façam também. Inclusive, eu passei o modelo da planilha para diversos presidentes. Só não é um desabafo, é só para vocês entenderem que, às vezes, a gente fica sem saber, né? E aí, essa auditoria foi muito boa, porque nós aprendemos muito com ela, né? E eu agradeço muito aos técnicos que participaram dessa auditoria, porque não só na questão da exigência da lei, porque está aqui na lei, não, por quê? Então, vamos fazer. E aí a gente, né, buscou e teve o entendimento da Secretaria de Fazenda também, de entender que era necessário despender um tempo do trabalho para produzir esse relatório, que não é fácil, tá? Tem que parar para se fazer uma coisa que nunca foi feita. E sempre causa, né, tem que ter tempo para se dedicar àquilo ali. E aí eu agradeço também à Secretaria de Fazenda por isso, porque foi parceira nessa produção do DVPL para a gente cumprir, então, aquilo. Engraçado que foi antes do resultado, tá, do relatório de auditoria. Só um detalhe, o relatório veio esse ano. Nós fizemos o ano passado, o de 2023 nós fizemos para 2024, e em 2024 nós fizemos para 2025. Já com o entendimento do tribunal, no sentido de que eles haviam feito no relatório principal, inicial as críticas. Então, nós ajustamos, eu mandei, então, para o atuário as críticas ao nosso relatório, ao DVPL, para que se fizesse de forma adequada. No 2, ali, né, adote medidas para promover a implementação das revisões do plano de amortização, justamente toda vez que tem um estudo atuarial que é encaminhado e aprovado pelo Conselho Deliberativo, há, dentro do próprio relatório, um plano de amortização do resultado daquele ano. E é aprovado por lei e só pode ser modificado por lei, né? Então, por isso que essa casa recebe um plano de amortização. Né? Desculpa estar de costas para você, não. Mas é por isso que essa casa recebe todo ano um plano de amortização, porque a lei assim evidencia de que, se faz por lei um plano de amortização, ele só pode ser modificado por lei. Esse ano, inclusive, ainda não veio, né? Está em tramitação interna, mas a gente, desde o momento que aprovou o estudo, a gente já encaminhou ao secretário de Fazenda e está tramitando lá na Prefeitura para fazer, acredito, a minuta e encaminhar aqui a casa. Então, você vê que está dentro de uma determinação do tribunal. Por quê? Porque o ano passado, não sei se os senhores recordam, que demorou a aprovar, foi aprovado apenas em dezembro. Então, como esse relatório foi produzido no decorrer do ano, eles colocaram na decisão deles que promovesse o plano de amortização. Porque tinha encaminhado a casa, mas a casa acho que só aprovou no final do ano. Entendeu, Ailson? E aí, por isso que veio lá, determinando que se fizesse. Da mesma forma, o item 3, né, as alterações indicadas nas avaliações atuariais, por quê? As avaliações atuariais já indicavam a alíquota de 14%. Por quê? Porque é o que está na legislação, é o que estava na legislação desde então, desde a alteração da portaria, em 2023, em julho de 2023, quando teve a alteração da portaria, passou a ser exigido a aplicação da alíquota de 14% aos RPPS. E aí, ele coloca como uma determinação que se cumprisse a alíquota de 14%. Não foi uma questão de vontade nem do Instituto, nem vontade do Executivo, ou uma vontade política. Não. É uma determinação proveniente de não ter feito no tempo que se deveria fazer.
Então, está meio que puxando a orelha nossa no sentido, né, com todo respeito, porque a aplicação da alíquota tinha que ter sido feita, tem que fazer. Faz parte de um plano de atuarial que tem que ser cumprido. E, para ele cumprido, tem que se efetivar. E não se efetiva sem a lei. Então, precisava que a lei fosse aprovada, e aí, como naquele momento também não havia aprovação da alíquota de 14%, ele coloca ali como determinação, né? Então, por que teve a alíquota de 14%? Pela lei, uma vez não cumprindo a lei, né? Desculpa ser repetitivo, mas para a gente deixar bem claro, vem uma determinação também do Tribunal de Contas para que se cumpra a lei. E aí, avalie a possibilidade de medidas auxiliares ao equacionamento do déficit atuarial. Essa medida é justamente o plano de amortização, que é a primeira medida que se toma, que não tinha sido tomada, né? O município pode fazer aportes extras, caso também tenha recurso para isso, né? Fica livre, mas não é obrigatório. O que o município precisa dizer é: o déficit existe e eu preciso promover uma forma de pagar. O plano de amortização, quando o município, o executivo, encaminha à Câmara Municipal uma minuta de lei com um plano de amortização atualizando aquele resultado atuarial, né, ele está dizendo como é que ele está, qual é a proposta dele de pagamento. E é isso que se diz ali, na determinação. Implementar medidas auxiliares ao equacionamento. Pode ser por uma medida extra. O artigo 55 fala de doação de bens, né? Não fala nunca de extinção no artigo 55. Eu não vi lá. Posso estar enganado, mas eu não lembro de ter visto essa palavra extinção. Isso foi um grifo nosso no relatório do pessoal do tribunal lá no início, mas não está no voto aqui da Corte essa questão. As medidas auxiliares seriam complementar os aportes de alguma forma, né? É uma medida de auxiliar o equacionamento. E aí pode passar, por favor. Aqui já vem a determinação ao presidente do IPMQ, né? Da mesma forma, o primeiro, né, o inciso lá fala que não é necessário encaminhamento de comprovação. E aí vem as duas determinações. A primeira é igual ao do prefeito. Por quê? Porque os dois têm que fazer junto. Não adianta o Instituto fazer, tem que fazer junto, porque quem faz a previsão das receitas, pagamento de pessoal, é o Executivo, né, através da Secretaria de Fazenda. E aí é o DVPL que o Hugo aqui colocou, que está no nosso site, já publicado, que vocês podem acessar a qualquer momento. E o segundo ali é rever a política de investimento e as rentabilidades históricas obtidas. Aqui, diga-se de passagem, que, inclusive, nesse processo, nós temos as atas de algumas reuniões. Inclusive, nós fizemos 2 ou 3 reuniões, né, presidente, com os conselhos, uma de convocação, inclusive, do deliberativo, e outra de convocação nossa, lá da diretoria, com a participação da Procuradoria, da Controladoria, da Secretaria de Fazenda, da Secretaria de Administração, né, e foi publicado em Diário Oficial para quem quisesse participar, né. E essa reunião foi também com o atuário, desculpa, Ailson, ter esquecido, presidente, eu estava representando a comissão especial aqui do fundo, né, a comissão especial da casa, e onde nós podemos ali debater as medidas adotadas diante dessas determinações, porque nós, além de entender, a gente quer cumprir, né, e quer... Só um comentário, Fernando. Todas as reuniões são produzidas atas de tudo que é discutido na reunião e publicado no site. Então, até para justificar, às vezes pode demorar um pouco a ata subir, porque a gente é conselheiro, é parte dos colegiados, mas também tem nossa atribuição na prefeitura, né? Está trabalhando na nossa área que trabalha lá. Então, às vezes pode ter um delay de chegar a ata no site, mas esse relatório do Tribunal de Contas foi objeto de uma reunião conjunta, convocada pelo Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, diretoria, para a gente justamente debater os apontamentos que foi feito pelo tribunal. E a ata da reunião está lá no site. E, assim, a conclusão que a gente teve é que, para o Instituto, para a gestão do Instituto, não teve nenhum apontamento de condenação, de algo errado que esteja sendo feito, apenas ajustes que tem que ser feito. A gente sabe que no relatório tem uma parte do atuário, que ele está respondendo lá no prazo de defesa dele, aí é ele com o tribunal. Agora, a parte do Instituto, da gestão, a gente está fazendo o trabalho como deve ser feito. Verificado pelo Ministério da Previdência, verificado pelo Tribunal de Contas. Inclusive, a gente vai a alguns eventos
de congresso de EPPS, teve um seminário de investimentos recente, e o Ari, o professor Ari do Tribunal de Contas, ele é coordenador da área de auditoria dos EPPS. Ele brinca com a gente, ele encontra a gente e fala que Saman, aí bate o nome. Saman está bem. Quer dizer, o coordenador de auditoria do Tribunal de Contas bate no nosso nome e diz, vocês estão bem. Administrativamente, a gestão está bem. Porque eles auditam tudo, tudo é informado a eles. Se tem coisa errada, se tem coisa mal feita, vai ser apontado. Então, essa reunião, que foi objeto do relatório, o Tribunal de Contas tem uma ata bem detalhada do que a gente discutiu e as conclusões que a gente chegou no site do IBMQ. Complementando também o que ele está falando em relação a... Nós encaminhamos, na ocasião, mais de 500 arquivos, desde o início, né, do Instituto. Todos os contratos, eles pediram o mundo do Instituto de Previdência Quissamã e não apontaram nenhuma irregularidade de gestão. Nenhuma. Então, eu fico muito tranquilo, e a gente, quando recebe aquele relatório inicial, causou um espanto a todos, né? Eu lembro, inclusive, de alguns secretários também, né, vieram me chamar, o controlador me chamou, eu preciso entender isso aqui, o que está havendo, né? Os conselheiros, né, o William logo convocou uma reunião, não, o que está havendo? Mas a gente, quando se detalha lá com o relatório, a gente vê que tem muitos apontamentos antes da criação do Instituto. A criação do Instituto se dá por lei. Se os critérios técnicos não foram cumpridos, o Ministério aprovou a criação do Instituto. E ele existe, é regular, tá? Então, ali as certidões produzidas pelo próprio Ministério da Previdência, ele está ativo. As aposentadorias dos nossos servidores, elas são homologadas pelo Tribunal de Contas, né? Para quem não sabe, cada processo de aposentadoria e pensão, ele é encaminhado na íntegra ao Tribunal de Contas, onde eles verificam a média apurada, o valor apurado do benefício, os benefícios por lei concedido, eles olham cada processo de concessão. Existe uma equipe lá, né, Ana, que faz isso e responde através de uma deliberação, que é a deliberação 260. E aí eles encaminham pelo SICOD a aprovação e o arquivamento daquele processo. Então, eles homologam os nossos benefícios. E nós não tivemos até hoje nenhuma rejeição de benefício concedido. Às vezes, alguns ajustes, ou manda republicar um nome, um inciso que não colocou, nada que tivesse que retornar o recurso ou porque pagou indevido, nunca teve isso. Então, a gente fica muito tranquilo desses quase 1.000 arquivos que foram para o tribunal, né, que estão todos aqui, inclusive alguns aqui no meio digital, de tudo que foi encaminhado, de não ter nenhum apontamento de irregularidade a partir de 2019, de outubro de 2019, quando foi criado o Instituto, quando foi constituído o seu CNPJ. A data de nascimento do Instituto ocorreu dia 5 de outubro de 2019, e com a criação do seu CNPJ e a lei em vigor. E, a partir dali, nós não temos nenhum problema em relação a isso. Tá? E aí, no segundo item ali, para a gente caminhar, a política de investimento, ele fala que reveja. Quando eles encaminharam o voto, nós já tínhamos a política que foi de dezembro do ano anterior. Mas, além disso, na reunião nós debatemos essa questão da política. O que ocorre? A legislação fala que nós devemos utilizar, com base no estudo atuarial, o IPCA mais 4,76, que eu falei lá atrás, está numa portaria publicada, de acordo com o que o atuário entende que é... Entende, não. O que ele apura de duração de passivo, que é a duration, que se chama, que é uma média que se faz dentre as contribuições de benefício e a entrada de recursos. E aí, nessa duration, tem lá uma tabela mesmo, né, exercício por exercício, de qual vai ser aquela taxa de acordo com a duration. Diante disso, foi apurado 4,76, para esse ano 4,96. Como que eu vou mudar, ou como que o atuário vai mudar, ou eu fazer aqui uma série histórica, se o Instituto começou em 2019, 5 meses depois nós temos uma pandemia. Então, quando eu falo que eu tenho minhas ressalvas em relação ao relatório, é nesse sentido, porque tem que se contextualizar. No relatório ele fala que foram situações, infortúnios, alguma coisa assim nesse sentido, né, justificando a gente não ter cumprido a meta nesse período, mas na hora de exigir, não tem como colocar uma rentabilidade, um percentual de busca de rentabilidade histórica. Eu entendo que não cabe. Não cabe porque, se nós fizermos isso, a gente vai estar, inclusive, ferindo a projeção nossa para esse ano, que tende a cumprir aí um IPCA, de repente, de 5,5%.
ou até 6, quem sabe, né? Se continuar do jeito que está. Se a gente já tem... E o que disso acarretaria? Acarretaria, quando você baixa a taxa de juros, aumenta o déficit atuarial. Então, eles mesmo depois vão perguntar para a gente assim, por que aumentou tanto o déficit atuarial? Mas quando você aplica uma taxa de juros baixa, ela aumenta. Foi um dos motivos que aumentou aqueles 34% do déficit atuarial nosso. Ali está só o IPCA. Se eu tivesse colocado ali o IPCA a mais, de repente tinha chegado a 15%. Eu fiz essa conta. Deu 12% a 15% só de aumento, se aplicar o IPCA a mais. É porque no início, inclusive, era IPCA mais 6. Mais 6. Fixo. Quando aumentou do primeiro ano de 285 para 300 e alguma coisa, foi por conta da mudança da taxa de juros. Não aconteceu nada no Instituto. Vários RPPS do Brasil, né, que eu lembro que eu fui num congresso nacional, um senhor lá, que já... Né, histórico lá no RPPS, ele fez um desabafo lá dessa mudança de alíquota para apurar a mudança da forma de se apurar a alíquota de 6 para poder fazer essa tabela da duração do passivo, onde ele falou assim, eu nunca tive déficit atuarial no meu RPPS, pela primeira vez eu vou ter, por causa da taxa de juros. E nós tivemos uma elevação da taxa do déficit atuarial por conta da diminuição da taxa de juros, né? E isso não é trazido ao relatório do Tribunal de Contas. Então, faltou a contextualização da pandemia, que não teve nenhum RPPS batendo meta durante 2 anos. Então, no ano seguinte, que normalizou a Bolsa, nós superamos a meta em 50%. Então, assim, como trabalhar com uma série histórica de um período tão específico e atípico do momento, né, do histórico, se nós tivéssemos um histórico de 10 anos, 15 anos, mas um histórico de 5 anos, onde teve 2 anos de pandemia, eu acho que foi um pouco tendencioso, porque a partir do momento que você joga a taxa de juros para baixo, você eleva o déficit atuarial, e aí nós mesmos teríamos que explicar por que aumentou o déficit atuarial. Inclusive, isso é um número muito sensível. E a gente trata com muita responsabilidade. Tem a portaria 1499, de dezembro do ano passado, que determina pela dureza do passivo a taxa de rentabilidade que a gente tem que usar. Por quê? Se a gente não tiver responsabilidade, esse número, quando a gente fala PCA mais 496, é a projeção de receita do capital investido. Então, a gente projeta aqueles 193 milhões que estão lá investidos em fundos, em título público, que a gente começou agora, a projeção de rentabilidade dele é IPCA, ou seja, a inflação mais 496. Se eu colocar a projeção IPCA mais 6, eu reduzo artificialmente o déficit. Então, a gente trata com muita responsabilidade dessa questão da taxa, porque se eu inflo a projeção de rentabilidade, o déficit artificialmente cai. Da mesma forma, se eu reduzir a rentabilidade, o déficit aumenta. E por isso que a gente toma muito cuidado com isso aqui, porque se a gente fosse olhar para o histórico de rentabilidade, a gente ia jogar a projeção da taxa lá embaixo, o déficit ia explodir. E a gente é responsável pelo que a gente faz. Então, muita cautela, seguindo a portaria do Ministério em relação ao durejo. E trabalhando os investimentos dia a dia, análise dos fundos, para poder aumentar. É um trabalho do Comitê de Investimento da diretoria, aumentar a rentabilidade do capital a partir dos investimentos, escolhendo títulos que rendam mais, para poder não precisar mexer artificialmente no déficit, através da taxa. E aí nós chegamos aí, pode passar, por favor. A última, eu repeti essa frase que eu achei muito contundente, né? E o ano passado também foi ela. E integridade não é somente fazer a coisa certa quando ninguém está olhando. Integridade é fazer aquilo que é certo, ainda que a medida seja impopular, mesmo diante de imensa pressão e ainda que todos estejam te observando. Gary Jack, não sei se é assim que fala. Mas, enfim, é importante, né, que nós, servidores, estejamos atentos, né, ao que estamos fazendo, cada um dentro das suas atribuições, para que a gente não penalize, né, os servidores, porque, no final, quem sofre são os servidores, né. Eu queria lembrar só uma coisa que... voltar um pouco a essa questão da auditoria, que eu nem conversei ainda com os presidentes dos conselhos, mas porque foi definido agora por último, semana passada, eles pediram... nós pedimos a eles
uma agenda para confirmar se tudo aquilo que nós fizemos, de medidas adotadas, supre aquelas determinações. Eles demoraram a responder, eu fui atrás do diretor do departamento lá do Tribunal de Contas, e ele foi muito educado, aí tem trocado o WhatsApp no nosso institucional, né, com a Ana Maria, que fica responsável lá, e aí ele tinha até pediu para agendar para hoje, né, só que, por conta da audiência, nós deixamos para o dia 10. Então, dia 10, nós teremos uma reunião, né, com o pessoal do tribunal. Eles querem entender o que a gente quer, né? Eles não sabem ainda, mas é sobre auditoria. Eles sabem que é sobre auditoria, que a gente passou a pauta, mas a gente quer entender melhor sobre os nossos cumprimentos aqui em relação ao voto, e aí a gente, então, finaliza esse processo ou não. Ah, tá. É porque nós estamos também, além do projeto Aposentadoria Ativa, né, que a gente desenvolve lá com os nossos aposentados, em parceria com a Secretaria de Saúde, nós estamos também idealizando um projeto, o IPMQ Até Você, que é uma forma da gente interagir mais com o servidor. Então, nós vamos pedir aí a parceria das secretarias, né, até é uma demanda que veio dessa casa, dos vereadores, da gente se aproximar mais dos servidores, numa reunião que eu fui chamado aqui. Eles pediram que a gente estivesse mais próximo do servidor de alguma forma. Os servidores, nós entendemos que nesses 5 anos não foram tanto ao Instituto assim, então a gente está pensando num modelo da gente, então, fazer algumas visitas itinerantes a alguns setores, a alguns departamentos, né, para que a gente possa fazer um bate-papo, né? A gente sabe que ali não vai ser tirado dúvidas de aposentadoria, de caso a caso, mas para que eles entendam um pouco mais sobre o Instituto, aqueles que se interessarem. Então, é um projeto do IPMQ Vai Até Você, e que a gente pensa em fazer de forma itinerante aí as secretarias, escolas, postos de saúde, sem atrapalhar a rotina de trabalho de ninguém, mas a gente se colocando à disposição do servidor para aproximar essa conversa, tá, vereador? Os vereadores que pediram aí, a gente está entendendo que dessa forma poderia cumprir essa demanda, tá? Estamos também abertos a sugestões, né? Caso entenda que outro modelo também seja importante. E aí, acho que finalizou, tem só ali um QR Code de contato, caso, né, alguém interesse em fazer contato aí pelo nosso WhatsApp, está ali o nosso acesso. Tá? Da minha parte, eu estou disponível a perguntas. Agradecer aqui ao presidente, mas também agora é o momento da abertura de perguntas. Então, quem tiver alguma pergunta, por favor, deixe o microfone à disposição, para a gente poder tirar dos servidores aí. Alguma pergunta, pessoal? A vereadora Alexandra. Você vai abrir para perguntas e depois para consideração dos vereadores ou só para perguntas? Eu pensei em perguntas e, no final, cada um fizesse suas considerações. Foi assim que a gente, geralmente é assim que a gente trabalha com as outras comissões. Sim. Bom dia a todos, bom dia a vocês que nos assistem através da TV Câmara. Quem fala é Alexandra, eu estou aqui de costas para vocês que estão assistindo através da página da Câmara. Quero cumprimentar aqui o presidente do Instituto, o Fabiano, e toda a equipe, e aqui cumprimentar a equipe da minha querida Udete, e fazer algumas considerações, cumprimentar também os vereadores, fazer algumas considerações. Nós estamos numa audiência pública de prestação de contas do Instituto Próprio de Previdência de Quissamã, referente ao exercício de 2024. Foram feitas todas as considerações, todas as observações com relação à gestão do IPMQ, que foi implementada em 2019. E, no final da apresentação, foi feita uma observação com relação a uma análise, uma auditoria feita pela Corte de Contas e Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e uma análise analítica e profunda, não só da gestão, mas também da criação do Instituto Próprio de Previdência. Então, vejam, nós temos um estudo feito pela Corte de Contas do Estado do Rio de Janeiro,
que pode até ser, eu ouvi aqui que a Corte de Contas não tem atuado em seu quadro, eu não tenho essa informação, não posso afirmar, mas que foi feita por técnicos num setor específico, que é um CAD específico, que avalia somente institutos próprios de previdência. Então, são dois momentos distintos. E eu estou fazendo as considerações, Fabiano, para fazer a minha pergunta. Tá? São dois momentos distintos dessa auditoria, vereadores. Primeiro foi a criação desse instituto, depois a gestão desse instituto. Nós estamos numa audiência pública, e eu senti falta aqui da empresa contratada pelo Instituto Próprio de Previdência. No todo, vereadores, o município de Quissamã pagou quase R$1 milhão a essa empresa, cujo contrato vence mês que vem. Me corrija se eu estiver errado. Final de agosto, mês que vem. Essa empresa se chama Divalone. Responsável técnico, atuário, se chama Daniel Divalone. Valone. E ele é contratado do IPMQ. E ele deveria estar aqui, nessa audiência pública, porque a maioria dos questionamentos que trouxe para fazer era para ser feito a ele. E ele, como responsável técnico e atuário do IPMQ, tendo recebido essa quantia, da qual eu vou especificar, 190 mil para criar o IPMQ, 130 mil para fazer o censo previdenciário, 117 mil por ano por consultoria. Ou seja, somando tudo, 905 mil. Quase R$1 milhão. E quando dessa análise do Tribunal de Contas, foram feitos 4 ou 5 apontamentos para o prefeito, 4 apontamentos para o prefeito, que apareceu ali na tela, para o prefeito e para o gestor. Mas foram feitos 14 para a Divalone. E nós não podemos dissociar o que é IPMQ, o que é a Divalone, o que é instituto, porque tudo é instituto. E vocês me veem falando aqui de forma recorrente com relação ao instituto, porque votei contra e, particularmente, tenho uma opinião contra o IPMQ, porque eu acho que ele não tem saúde financeira. Isso é uma opinião minha e abalizada, inclusive, com relação ao Tribunal de Contas para os apontamentos da Divalone. Nada contra a gestão, e eu quero fazer essa fala aqui olhando para os servidores do Instituto, porque, muitas vezes, narrativas em vídeos ou até em pronunciamentos aqui são feitos no sentido de colocar a minha atividade, a minha fiscalização contra os servidores do IPMQ. E todos vocês sabem, todos somos quissamanenses, a relação que tenho com vocês enquanto funcionários e quanto faço a defesa de servidores aqui nessa casa. E quem já trabalhou comigo como Odete me conhece, sabe muito bem meu perfil, como o Fabiano, que foi diretor financeiro da fundação que eu presidi, e Chapinha também. Então, aqui foi dito da gestão do IPMQ. E que eu corroboro. A gestão é, sim, é uma gestão eficiente pelo que encontrou. Mas os apontamentos do Tribunal de Contas, eles são específicos à empresa Divalone, são 14 itens. E eu gostaria de ter aqui, Fabiano, o Daniel Divalone para explicar os 14 itens também da empresa Divalone, porque, William, uma coisa não está dissociada da outra. Você disse aqui que são feitas reuniões do Conselho Deliberativo, e eu leio todas elas, William. E aqui o Fabiano diz: ele reforçou que quase todos os apontamentos de irregularidades feitas pelo TCE se referem ao período anterior à criação do IPMQ e anterior ao período ao qual todos os presentes passam a fazer parte ou se envolveram no RPPS municipal, ou seja, os acontecimentos que nenhum dos presentes fizeram parte. Você fala de Fabiano. As ditas irregularidades recaem apenas sobre o responsável técnico pela elaboração dos estudos à época, que, em virtude de ter vencido a última licitação na modalidade de pregão, ainda é o mesmo, a saber, o senhor Daniel Barbosa Valone, diretor da empresa Valone Consultoria. Uma coisa, William, não está dissociada da outra. Sabe por quê? Se você der uma busca lá no Tribunal de Contas, você vai ver que, em Magé, o senhor Daniel Valone não prestou contas ao Tribunal de Contas. Não respondeu ao Tribunal de Contas o questionamento que foi feito com relação ao Instituto próprio daquele município. E o presidente do Instituto daquele município também foi multado pela não prestação de informações devidas ao Tribunal de Contas. Então, uma coisa não está dissociada da outra. Então, numa prestação de contas do IPMQ,
esse senhor deveria estar aqui sentado e explicar os 14 itens que o Tribunal de Contas apontou. Por que não foram os 4 itens? E aqui, o próprio Fabiano aponta, destaca ainda que essa medida do atuário propor avaliação atuarial, diz aqui, dos 4 apontamentos. Nesse momento, Carlos Magno, consultor, o primeiro e o terceiro são inteiramente de responsabilidade do atuário. Fabiano diz aqui que o primeiro e o terceiro itens são de responsabilidade do atuário, dos 4 itens apontados aqui. Então, ele também deveria estar aqui para apontar o primeiro e o terceiro item. Entendam bem, se eu, enquanto parlamentar, quisesse questionar as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas ao Instituto, eu teria feito o ofício ao Instituto. Mas eu não fiz. Eu fiz a comissão parlamentar dessa casa, porque a comissão parlamentar dessa casa, específica e criada para esse fim, tem poder, inclusive, de oficiar o senhor Daniel de Vallone pela empresa contratada. Que, se não for contratado em agosto agora, meteu o pé e foi embora, como é que a gente vai cobrar que ele preste contas ao Tribunal de Contas? Por isso que, em fevereiro, eu fiz uma representação à comissão interna dessa casa. E eu espero que eu seja respondida, porque os parlamentares que compõem essa comissão têm a prerrogativa de indagar o senhor Daniel de Vallone para prestar contas antes, Fabiano, porque ele pode se omitir de prestar contas ao Tribunal de Contas, mas não uma comissão parlamentar dessa casa. Então, eu gostaria de fazer esses apontamentos, e vim aqui especificamente para fazer esses apontamentos, porque é de suma importância, e eu estou falando não só enquanto parlamentar, enquanto obrigada também, muito embora não faça parte dessa comissão, porque não me colocaram nessa comissão, não porque eu não quisesse, até gostaria, mas porque não fui colocada nessa comissão, não só como parlamentar, mas como servidora que sou, e você sabe muito bem disso. Né? Então, a saúde financeira desse instituto importa a mim, importa a todos os servidores. Agora, eu dou os passos específicos e técnicos especificamente. E quero aqui, mais uma vez, reiterar, porque a ex-mandatária desse município foi para o Facebook e fez um vídeo. Eu não respondi porque acho que isso é carência de poder. Mas fez um vídeo especificamente falando que eu ataco os servidores do IPMQ. Isso não é uma verdade. Muito pelo contrário. O meu atuar, e eu acho que todo mundo que pensa democraticamente, de forma republicana, deveria pensar dessa forma. Ainda bem que existe uma parlamentar que tem esse cuidado, que faz esse serviço e que se coloca nessa posição para defender os servidores. E, mais uma vez, parabenizar você, ao Chapinha, ao Odete, e, em nome dos 3, parabenizar toda a equipe do IPMQ. E tomara que esse senhor responda ao IPMQ, e eu vou fazer isso de forma pessoal, acompanhar a finalização desse contrato e ver se ele vai responder ao Tribunal de Contas, para não acontecer com o Quissamão que aconteceu com o Magé. Muito obrigada. Então, só gostaria, não teve pergunta, mas em termos da contextualização, a prestação de contas se refere ao exercício 2024. Né? Com todo respeito às suas considerações, o Tribunal de Contas, quando fez as indagações à empresa que constituiu, que fez os estudos de criação do IPMQ, do recurso da lei de criação e tudo, ele foi específico ao próprio Daniel. Ele fez ao CPF do Daniel. Em momento algum, ele critica o trabalho do Daniel ao Instituto, a não ser pelo aquele DVPL. Por isso que eu cito ali o item 1.2 e 3. Porque, em relação ao Tribunal de Contas, quando emite um relatório ao Instituto, ele critica o DVPL. Ele não faz críticas do atuário, tanto que nunca criou nenhum tipo de objeção quanto a ser contratado do Instituto. Nunca tivemos essa indagação. Eles pediram, inclusive, contrato da consultoria para saber o que estava previsto no contrato, e ele nem menciona isso em relatório. Ele menciona o trabalho que foi entregue e o que estava pendente de ser realizado, que nós fizemos, que é o que a gente vai conversar com o tribunal na quinta-feira, para entender se está cumprido adequadamente. Tá? Em relação àquelas 14 indagações ao Daniel, ele como responsável da empresa De Vallone,
Eu não entendo que deve ser trazido à audiência pública, porque não se trata de gestão de 2024. Tá? Isso aqui é uma apresentação de audiência pública, contábil, financeira, atuarial e previdenciária da gestão de 2024. Eu apresentei quanto às determinações que coube ao Instituto que foram produzidas em 2024. Né? O relatório de auditoria... Sim. 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 Ao prefeito. Então, mas qual o objeto das determinações? Não, do pedido de informação à empresa. Não, olha só, Alexandre, uma coisa... Sim, mas qual foi o objeto das indagações? Exatamente. Não foi da gestão de 2024. Não tem problema nenhum. Não tenho problema de falar sobre o assunto, não. Eu só estou falando que a gente trouxe aqui o tema da auditoria para demonstrar o que foi determinado, inclusive para trazer transparência mesmo para o servidor. Da auditoria, o resultado que cabe ao Instituto e ao Executivo foi essa. E, diante disso, nós tomamos essas providências. E, além disso, a gente ainda quer uma agenda com o tribunal para saber se está de acordo. Tá? Em relação à criação, um trabalho realizado em 2018, que terminou em 2019, eu não posso penetrar, ele está respondendo ao tribunal. Se ele um dia tiver impedido de trabalhar como prestador de serviço, foi impedido de participar, ou se foi impedido de estar contratado, eu vou ser o primeiro a rescindir contrato. Né? Sim. Era outro contrato, inclusive. Não, uma coisa, então, foi isso que eu expliquei. Foi isso que eu expliquei no início. Uma coisa foi, faltou elementos, como eles dizem lá, faltou encaminhar ao Ministério uma informação, faltou encaminhar não sei o quê. Não, tem vários. Eu também não lembro de cabeça. Se você quiser relacionar, pode relacionar. Eu só estou falando que foram indagações realizadas ao prestador de serviço e que o Instituto nem tinha sido criado. A partir do momento que ele foi criado, o Ministério aprovou a criação dele, é só isso que eu estou dizendo. E aí, eu assumo o Instituto em novembro de 2019. O contrato qual é indagado aí, as Alines... Não, eu sei, eu só estou querendo dizer que a audiência pública é da gestão do Instituto em 2024. Sim, mas você trouxe o relatório. Você trouxe os 4 apontamentos que coubem ao município. Mas não são só esses, eu estou esclarecendo. Não, tudo bem, mas eu informei. Tem 14 Sim, que não tem relação com 2024. Desculpe, é a audiência 24, mas ele é contratado e deveria estar aqui porque ele é um atuário e é contratado. Ele participou de uma. Ele participou de uma quando... Ele deveria estar aqui? Não concordo, não. Inclusive, eu não convoquei ele para essa reunião. Quando nós fizemos a primeira audiência pública para tratar da apresentação atuarial, né, não existia nada de auditoria. Né? Ele veio para explicar o que era, porque eu estava ainda muito cru, então ele veio para dar suporte no sentido atuarial. Tem consultoria, pode estar presente, sim, não tem impedimento nenhum, poderia. Eu não convoquei, porque hoje o resultado atuarial eu me sinto confortável em falar. Se tiver alguma informação que eu não fui claro aos servidores nessa audiência, eu estou aberto aqui a buscar essa informação. Eu não coloquei isso. Eu sei, só estou dizendo. Na ocasião que ele foi convocado a participar, foi no primeiro para o segundo ano em que eu não estava confortável a apresentar um resultado atuarial. Hoje, não só eu, mas os conselheiros, os membros do Instituto, estão mais familiarizados com o resultado atuarial e as medidas a serem adotadas diante de um resultado. Por isso que ele não foi convocado. Eu não vejo necessidade, não é por conta de auditoria. Já tem 3 anos que ele não vem. Não tem nada a ver com a auditoria, que ele não veio esse ano. Entendeu? O ano passado ele não veio, o ano retrasado ele não veio, porque a gente já se sentiu confortável em fazer. Não tem nenhum motivo de esconder nada. Até porque o processo é público, pode ser consultado, qualquer pessoa pode ver lá o que está elencado e o que foi solicitado a ele, né, através da empresa Devalone. Mas ele só não tem o contato direto dele, nem tem essa autonomia. Não, eu estou falando em relação...
Eu estou falando em relação ao... A resposta dele ao tribunal, ele vai ter que fazer. Isso aí é ele... E a gente não é penalizado por ele não fazer. Não. Se ele não fizer a resposta ao tribunal, eu sou penalizado? Eu respondi ao tribunal o que eu tinha que responder. Eu apresentei todos os documentos que eu tinha que apresentar, mas a pergunta... Não, então, deve ser outro objeto. Deve ser, de repente, da atuação dele dentro do próprio Instituto. Eu não tenho relação contratual com quem criou o Instituto. A minha relação contratual é de consultoria. Poderia ser outro, Alexandra. Isso, foram 2 pregões. Foram 2 pregões diferentes que o Instituto fez. A licitação que criou o Instituto não foi realizada pelo Instituto, né? São contratos... Hoje poderia ser uma outra empresa, prestando esse serviço de consultoria, e ele está respondendo essas mesmas coisas pela criação. Não é porque ele é atual contratado do Instituto que ele responde. Ele poderia estar respondendo... Sim, Fabiano, mas ele é contratado. Ele é contratado. No caso, ele foi contratado então, porque ele ganhou um processo estatório. Então, assim, eu não quero... Isso é uma audiência pública, e são detalhes, diferenças de entendimento, seu para o meu. Os meus já foram colocados. Eu não queria nem estar falando no microfone, porque eu já falei aqui. E esse entendimento não tem mudança. Ele é fato. Existe uma empresa contratada, volto a dizer, nas 3 contratações por quase R$1 milhão, que criou, fez o censo e é contratado para dar consultoria. Foi feita uma avaliação pelo Tribunal de Contas que apontou 14 inconformidades e irregularidades dessa empresa contratada. E não há, inclusive, entendimento diverso que faça mudar a minha opinião, até porque eu já vi em Magé e já, inclusive, aconselhei que vocês olhem esse processo do Tribunal de Contas de Magé, em que o presidente do Instituto foi responsabilizado, e a responsabilidade chama solidária, porque você contrata. E aí, não vou explicar, porque você é advogado, você sabe muito bem que essas responsabilidades... Eu não conheço o processo de Magé, até porque comparar coisas diferentes não dá, né, não chega mesmo consciente. Se você não conhece, não pode apontar. Não posso apontar. Eu estou vendo. Eu estou dizendo que é... Se lá foi da criação do Instituto de Magé, foi a crítica da criação de Magé, tudo bem. Né? Eu posso olhar e ver os paralelos que existem de uma outra. Reforçando que ele foi contratado para criar, para fazer o censo e para até agosto, que vence o contrato dele em agosto agora. Ele está contratado pelo IPMQ, então ele deveria estar aqui para responder até outras questões que fossem referentes a qualquer outro que estivesse aqui. Imagina que não é a Alexandra que está aqui, mas alguém queira fazer uma pergunta de valor em contratada, ele deveria estar aqui. Eu não convoquei ele para participar da audiência. Tudo bem, você já... Entendeu? E é porque, justamente, eu me sinto à vontade de fazer as respostas. Caso alguém tenha dúvida quanto a algum questionamento, eu fico à vontade, posso encaminhar ao atuário, se não ficou, né, alguma dúvida aqui na questão atuarial de 2024. Tá? Só comentando o que Vossa Excelência falou, é uma preocupação, e eu acho que ficou claro na ata, dos colegiados do Comitê de Investimento, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, essa questão da auditoria. E a gente, para não ser injusto, a gente tem que respeitar a ampla defesa e o contraditório. Claro que na nossa ânsia, quando a gente leu o relatório, a vontade era, o Conselho Deliberativo vai baixar uma resolução determinando a rescisão do contrato. Mas aí, nós não demos a ele a oportunidade de se defender do que o tribunal apontou. Então, a gente está aguardando e acompanhando a situação, se o Tribunal de Contas, como o Fábio falou, determinar que essa empresa é inidônea, ela não pode ser contratada, e imediatamente o contrato é rescindido. Só que a gente não pode fazer isso de maneira sumária. Tem um relatório, ele está respondendo, defendendo. Não, eu estou só contextualizando, para quem está ouvindo, porque, para ficar claro que a gente não pode simplesmente pegar, tomar uma decisão, está rescindido o contrato, porque aí tem razão de defesa, contraditório. Se o Tribunal de Contas determinar que ele é inidôneo, a gente não desassocia. E esse novo contrato é a partir de um pregão, que foi publicado, que qualquer empresa podia participar e ganhar. Calhou dessa empresa apresentar a melhor proposta. E como ela não está impedida pelo Tribunal de Contas, a gente não pode ser injusto de condenar sem a pessoa ter se defendido, só para contextualizar a situação. Mais alguma pergunta? Então, passo agora para os nobres edis fazer suas considerações, por favor. Algum vereador Ítalo? Bom dia a todos. Que audiência, que aula, hein, Fabiano? Muito bem explicado. Quero parabenizar aqui ao presidente, Fabiano, a sua equipe, pelo trabalho técnico, transparente
responsável à frente do IPMQ. Sempre é muito bom receber nessa casa um instituto que é exemplo. Quando Edmar falou aqui do certificado, eu sempre faço questão de trazer e falar para a população, porque isso é motivo de muito orgulho. E fiquei mais feliz ainda de saber que somos 10º, né, de nível nacional. E é sempre bom lembrar que verdade não grita. A verdade apresenta dados, apresenta planilha, cálculos e ações concretas. Quando o IPMQ vem a esta casa, não traz boatos, traz documentos. Então, eu quero, mais uma vez, como vereador aqui, estar tranquilizando os servidores. E hoje está claro, mais uma vez, que o Instituto está de portas abertas para esclarecer tudo que for preciso, com base na lei e em números. Então, muito obrigado a todos vocês e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo à frente do IPMQ. Vereador Buiú. Bom dia a todos. Realmente, vereador, é muito importante mesmo parabenizar toda essa equipe por vir nos trazer esses dados, essa transparência, que é necessário e importante a todos os servidores, porque não foi uma decisão tomada porque vocês quiseram e fizeram de qualquer forma. Então, com certeza foi sim em conjunto, e sempre é uma preocupação quando a gente está buscando ainda uma certeza lá para o futuro, que seja daqui a 10, 15, 20 anos, que você, como teve início, né, estão em busca de grandes resultados, que é o principal, que é entregar os direitos dos servidores quando eles finalizarem aquele momento de trabalho, que chegar a um aposento, né, que eles possam ter esse direito garantido. Então, todas as informações aqui, eu acredito que foi de grande importância, até para mim, que não tenho tamanho conhecimento em relação a essa área, mas foi muito importante, porque a maior preocupação é quando se diz que esse instituto já nasceu falido. Então, gerava, sim, essa preocupação em relação ao meu entendimento. E foi muito importante participar dessa audiência hoje, porque vejo o comprometimento de vocês para entregar um bom resultado e a preocupação pelo futuro, para que realmente garanta, assim, os direitos de todos os servidores. Então, muito obrigado a todos vocês. Mais algum vereador? Quero aqui registrar também a ausência do vereador Lopinho, Adeilson Lopinho, que está numa agenda, né, numa consulta médica. O presidente também teve uma outra agenda, mas está sendo representado aqui pelo vice-presidente Cássio Reis. E agora eu passo para as considerações finais o presidente do Instituto, Fabiano. Mais uma vez, agradecer, né, a participação aí dos servidores, da equipe do Instituto, pela construção desse trabalho. Dizer que, mais uma vez, o Instituto está de portas abertas a qualquer dúvida, né, a qualquer informação. Busquem suas informações, você servidor, junto ao Instituto, à diretoria de previdência, quanto aos seus direitos, aos requisitos de aposentadoria e pensão, são os direitos de vocês. Quanto ao dinheiro, né, gerido pelo Instituto, as contribuições, também fiquem à vontade de buscar essa informação a qualquer momento. E qualquer dúvida, né, temos aí os conselhos, tem um comitê, as reuniões são publicadas, podem participar, e vocês serão sempre bem-vindos lá ao Instituto de Previdência. Sejam bem-vindos e obrigado pela oportunidade de trazer as informações devidas, né, e segurança a vocês quanto à gestão do recurso público do Instituto no ano de 2024. Desejo aqui, no nome do vice-presidente Cássio Reis, agradecer a todos os edis presentes. Quero aqui, em nome do presidente do Instituto, o Fabiano, também agradecer a todos os servidores que cuidam aí da nossa aposentadoria, eu, enquanto servidor, eu tenho total segurança, confiança no trabalho realizado por vocês. A gente faz uma defesa aqui porque a gente acredita. Eu fiquei há 1 ano ou 2 anos afastado da comissão do Instituto, mas retornei agora, né, e tenho voltado a me inteirar, né, e participei, inclusive, de algumas reuniões, onde o Daniel estava presente, inclusive,
e as dúvidas foram sanadas, né? Dizer que hoje foi uma aula, então essa situação que o Instituto está falido, nunca passou pela minha cabeça, porque a gente tem acompanhado, né? É um instituto que sabe onde está revestindo os recursos. Eu acho que as falas dos conselheiros e a fala do presidente, para quem depois for assistir na TV Câmara e tiver uma insegurança, vai perceber que nós estamos no caminho certo, sim. E acho, em relação ao Instituto, uma segurança é a questão na época que nós mais precisamos, que é a aposentadoria. Eu ouço relatos de pessoas que é do INSS, que ganhava 5 mil, 6 mil, passou para 2 mil. Né? A gente, com o Instituto próprio, e eu tenho experiência, inclusive, pelo Estado, a gente, na hora que mais precisa, a gente não vai ter essa perda de poder aquisitivo. E está na mão desse pessoal, né, gerenciando junto com os conselheiros, é mais uma segurança. Em relação ao Daniel, né, eu conversei com ele, inclusive, os questionamentos estão sendo respondidos, ele tem um prazo, né, e está sendo respondido. A gente, enquanto comissão nessa casa, a gente tem se aproximado novamente, tem acompanhado de perto, né, porque eu também sou servidor. E hoje eu digo para vocês, enquanto servidor, não é nem política, porque vereador isso que passa. Eu, Ailson, tenho total professor de história da rede municipal, tenho total confiança de que eu terei uma aposentadoria segura, e não só eu, todos os servidores públicos de Samã, porque existe uma preocupação e existe uma outra coisa que eu gosto muito nessa equipe de instituto, que eu tenho acompanhado de perto, é a vontade de aprender, é a vontade de ir à frente no espaço. Eu já fui em alguns cursos junto com o Instituto, e realmente Quissamã é uma referência, vereadores. Quissamã é uma referência mesmo. Quissamã sempre está com um passo à frente. E, às vezes, tem alguns questionamentos que é feito, porque Quissamã é o novo que está fazendo. Então, Quissamã serve de referência, inclusive, para outros institutos, né, que estão aí na execução das suas atividades. Né? Dizer que eu não tenho dúvida, enquanto servidor, há muitos anos atrás, você tinha o executivo que retirava recurso do Instituto. Hoje isso não pode acontecer. Né? A gente viu aí numa cidade próxima, São Fidélis, né, o que aconteceu com o prefeito. Então, ou seja, existe todo um cuidado, né, para que o recurso do servidor seja aplicado, né, na nossa aposentadoria. E com o Fabiano, com a sua equipe aí, né, nos fundos de investimento que nós vimos aqui, né, companheiro Gustavo, eu não tenho dúvida que nós estamos no caminho certo. E convidar você, servidor público, para poder estar acompanhando via Facebook TV Câmara essa aula de hoje. Né? Acho bacana. E se tiver alguma dúvida, o Instituto está ali, pessoal. O Instituto é ali na galeria, perto de Amaro Cafuri, perto do Detran, né? É ali que tem uma equipe preparada para estar atendendo vocês. E com esse novo projeto, e em nome da Câmara, agradecer a você, de ir às instituições e ao servidor, com certeza vai ser um ganho também. Então, aqui, agradecer a todos, e eu, enquanto relator da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos Municipal de Quissamã, por não ter mais nada para constar na audiência, fecho a presente audiência do exercício do ano 2024.